Oshinoko é um mangá que ficou bastante famoso, que foi escrito pelo autor de Kaguya-sama. Ele ficou famoso por causa do seu final um tanto trágico, onde um dos personagens mais aclamados acaba morrendo. Mas, embora o YouTube esteja cheio de reviews sobre Oshinoko, eu vi realmente poucos falando sobre a escrita e o roteiro de Oshinoko e as técnicas usadas pelo Aka Akasaka, que é o autor de Kaguya-sama. Nesse vídeo, vamos falar sobre os pontos positivos de Oshinoko que fizeram ele se tornar tão famoso e tão bom como dizem. Faremos uma análise do primeiro episódio, falando todas as técnicas de escrita usadas pelo autor. Logo no começo, somos apresentados pelo protagonista chamado Gorou, e logo aí, o autor já demonstra que ele realmente sabe o que está fazendo, quando faz uma técnica de escrita para que o leitor, ou no caso o telespectador, se aproxime mais do personagem. Geralmente quando mostra uma determinada característica do protagonista ou de algum personagem específico, uma característica especial. No caso do Gorou, era ele gostar de idols, e o que se encaixava perfeitamente no tema da história. Mas o fato de souber disso e que contar, que fala isso para poucas pessoas, transforma o personagem meio que algo agradável, a um personagem próximo de você, faz o telespectador se sentir mais próximo do personagem. E logo quando é dito isso, aparece a primeira reviravolta da história, e utiliza do Kisho Tenketsu claramente, quando logo no começo é apresentado a idol que todo mundo gostava, e depois diz que ela na verdade iria se aposentar em breve. E logo após isso também apresentam um foreshadow sobre a Sarina, que é a paciente dele que tinha câncer, e que por isso ele tinha aquele desejo, todo o fanatismo pelas idols. E também logo em seguida é apresentado mais um foreshadow sobre como seria legal nascer um filho de uma idol. Isso é um ponto bem interessante, porque logo no começo já apresenta que o autor tinha ideia assim de como iria caminhar essa história. Depois a Ai, o personagem que o protagonista tanto gostava, aparece só que grávida. Isso foi mais uma reviravolta, porque dificilmente a gente ia esperar por isso. Algo tão difícil de acontecer com alguém tão nova. E quando apresenta que a Ai está grávida ainda de gêmeos, logo em seguida o protagonista e a Ai vão para o telhado conversar. Geralmente nesse momento que o autor tenta aproximar ambos para algo futuro. E aí também utiliza a mesma técnica que usou para apresentar o protagonista, mostrando falhas, ou entre aspas, falhas da personagem. Onde ela diz que não queria ter triste como uma idol, não queria desistir da carreira de idol, queria ter ambos os mundos, né? Que depois ia ser mãe e depois ia ser idol, queria ter ambos os mundos para si. Isso mostra um certo egoísmo, mas um egoísmo bom, porque faz o telespectador conhecer mais a personagem, conhecer, entre aspas, falhas dela. Então, após a conversa do telhado, quando o protagonista e a Ai se aproximam, tem um time skip. Isso realmente não foi tão interessante no mangá quanto no anime, mas deu pra ver que eles passaram o tempo deles juntos, conversando e fazendo meio que uma amizade. Só que no roteiro isso não é tão legal. Geralmente é melhor você ver aquilo acontecendo do que realmente só contar que aquilo aconteceu. Então acho que seria mais interessante guardar um tempinho para mostrar a relação deles fluindo ao longo do tempo. Mas depois de time skip tem a primeira dead flag do anime, ou no caso do mangá, que é quando o protagonista, que era médico, diz pra Ai que ele queria fazer parte dela, ou melhor, ela que manda ele fazer parte dela. Então logo aí, quando eles afirmam um pro outro, meio que, eu vou fazer isso, e vamos fazer isso desse jeito no futuro, assim será. Realmente é uma dead flag bem clássica, o que não é ruim. Dead flags são ótimos para que mortes futuras não pareçam simplesmente de graça. Então, logo eu me lembro que quando eu assisti essa primeira parte, no caso eu assisti primeiro o anime, depois eu li o mangá. Logo nessa parte eu falei, um dos dois vai morrer, eu não sei quem vai. Tenho certeza que alguém vai, porque isso foi uma dead flag bem óbvia. Então, eu realmente fiquei impressionado quando foi o protagonista que morreu. Ele encontrou um stalker da Ai, que tecnicamente iria revelar que ela estava grávida pro mundo todo. Ele então perseguiu o stalker acabou desaparecendo na floresta. E enquanto ele estava perdido ainda, ele acabou sendo empurrado e caindo num precipício, batendo a cabeça e falecendo logo pro seguinte. No mangá, teve um quadro muito bem feito, que é quando todo o quadro ficou preto e apareceu os pensamentos dele ao redor, pensando de branco. E só depois mostrar que realmente ele caiu, se machucou. Isso no mangá eu achei muito mais interessante do que no anime, mas esse realmente foi um dos poucos pontos que eu achei melhor no mangá do que no anime, já que no anime realmente fez uma bela adaptação, especialmente no final.
Na segunda parte da história, o protagonista reencarna como filho da Ai, revelando o foreshadow que o figurante disse sobre como seria sido legal nascer como filho de uma idol. E também é mostrado que a outra criança que nasceu com sua irmã gêmea do protagonista era a sua antiga paciente. E realmente é interessante como as coisas conectam, como um quebra-cabeça. O autor realmente teve muita competência em fazer tudo bem arranjadinho, como se fosse realmente um quebra-cabeça bem começou espalhado e está sendo montado em torno do passar do tempo na história. Isso é uma coisa bem interessante de fazer, porque dá um sentimento de progressão o tempo todo. E logo em seguida é mostrado a carreira da Ai. É interessante também como o autor se esforçou para fazer algo realmente interessante, porque ela se esforça desde o começo ao fim. Como eu falei no vídeo anterior sobre a jornada do herói, fazer um personagem se esforçar para conseguir alcançar um determinado objetivo é uma carta certa para que o telespectador ou o leitor ganhe simpatia com o personagem, porque a gente tende a gostar mais de personagens que se esforçam para conseguir aquilo que almejam. Foi exatamente isso que o autor conseguiu fazer. E mostrou também não só que a Ai estava se esforçando, como ela tinha competência o suficiente, ou mais do que o suficiente, para alcançar aquilo que ela queria. Só que o mundo toda hora a empatava. Todo o mercado de entretenimento parecia que empurrava ela de volta para onde veio. Especialmente na parte onde ela entra para fazer uma filmagem, um filme, e por mais que ela tenha se esforçado para ver tudo perfeito, ela foi cortada no final, porque tinha chamado muita atenção. E isso realmente não é um sentimento ruim no telespectador, que é perfeito. Você está dando um sentimento para quem está lendo o mangá ou para quem está assistindo um anime. Porque você sente que ela realmente está se esforçando para aquilo que quer. E se ela simplesmente chegasse lá, desse um time skip, putz, ela já é uma grande cantora, não ia ter o mesmo impacto, o grande clímax quando teve agora, porque você tá ganhando cada vez mais empatia pela personagem. E também é interessante como teve o subdrama aí junto com o protagonista, o que foi chamado de Aquamarine, e a Ruby, sua irmã, que era sua antiga paciente, mas é que não sabe ainda. O autor deixou meio que uma carta escondida para provavelmente ser revelado futuramente, de uma forma bem mais interessante, bem mais impactante. Então, é interessante como tem um subtrama envolvendo o protagonista, para que não seja totalmente esquecido, para que os holofotes da história não fiquem todos em cima da Ai. Que o protagonista também tem que aparecer o tempo todo, ou melhor, o máximo tempo possível, já que ele é o protagonista. E é impressionante como ele tem seus próprios problemas, como quando a sua babá queria revelar para o mundo que a Idol, que a Ai, teria filhos. Então, quando a babá dele tenta fazer isso, monta todo um esquema de como resolver essa questão junto com sua irmã. E isso pode parecer um detalhe bobo, mas é muito interessante, porque a partir daí, meio que quase toda a história começa a desenrolar, a carreira da Ai começa a desenrolar. Mais tarde, o protagonista e a sua irmã, cada um mostra que tem um talento para determinada coisa, como a atuação do Aquamarine e o sonho da Ruby de ser como a Ai, sua mãe, que é uma idol. Então, logo no começo, já demonstra que eles têm essas competências para mais no futuro, depois dessa primeira parte da história, focar mais nesses pontos deles. Mas é bem interessante falar como tudo isso aí, todo o mercado de entretenimento é mostrado na história, porque o próprio autor, que é o autor de Kaguya-sama, teve muita sorte em todas as suas obras, porque todas as suas obras realmente ficam muito famosas no Oriente quanto no Ocidente. Foi muito bem falado, tem uma direção muito boa, e mesmo assim comenta sobre esses temas do mercado de entretenimento, como se ele estivesse passando por aquilo. Isso mostra que o autor realmente tem talento para fazer o que faz, que ele realmente faz um negócio muito preparado, muito certeiro do que ele quer falar. Mas focando mais no roteiro mesmo, tirando os elogios, vamos para a terceira parte da história e o grande clímax, quando a Ai liga em seu aniversário, liga para o seu amante ou seu ex-namorado, a pessoa que teve filhos com ela, para se encontrarem. Então, aquilo acontece. E é nessa parte, no grande clímax da história, onde vemos a Ai morrendo quando foi abrir a porta pra ver quem tava atendendo. Ela esperava que fosse o ex dela, só que na verdade era o Stalker que matou o protagonista lá no começo da história.
fazendo meio que uma ligação. O autor fez uma ligação do começo ao fim. E é muito interessante quando você pega a introdução da obra, a primeira parte da obra que você está escrevendo, e coloca algum detalhe dela, desse começo, lá no final. Alguma mensagem, alguma coisa bem discreta, mas que no final teve muita importância. E foi isso que o autor fez. O tempo todo ele deixou meio que uma pedra, uma armadilha, uma coisa que quem via, sempre que o Stalker aparecia, dava uma mensagem para quem estava assistindo, para quem estava lendo, que alguma coisa iria acontecer em breve. E ele utilizou todos esses pontos com coisa bem interessante para deixar a obra ainda mais grandiosa, essa parte do grande clímax, que foi a expectativa futura, como o Dead Flag que eu falei anteriormente, que quando o personagem tem uma expectativa de fazer algo no futuro, você sente um maior peso quando ele não consegue fazer aquilo, especialmente quando se esforça para fazer. Então foi uma mistura de todas as coisas, todos os pequenos detalhes do roteiro meio que convergiram para criar um grande clímax nesse final, especialmente no anime, onde teve uma trilha sonora, onde teve todo um trabalho, um esforço para fazer com que fosse realmente o maior ápice da obra. E realmente foi. No mangá não vai ter algo parecido. Na verdade vai ter algo parecido, mas não no tamanho que foi. Vai ter grandes reviravoltas ainda, grandes coisas interessantes, mas não nesse jeito, não dessa forma. Então o autor realmente fez uma coisa incrível, que foi fazer o maior clímax, o maior drama que realmente eu já vi nos últimos tempos. Fazia muito tempo que eu particularmente não me emocionava tanto no final de uma obra. A maestria com que ele fez isso, fazendo todos os pequenos pontos, os pequenos gatilhos em torno da história se unirem no ponto final, no ponto central, no grande ápice da obra, fez com que o final fosse realmente o que foi, e fez com que o anime fosse tão comentado quanto foi. Quando lançou o primeiro episódio, eu lembro que no Twitter foi coisa de minutos já ter gente já comentando. Deu 2 horas, tava no Strange Topics. Deu um dia, o anime já tava no top 1 do My Anime List. Então, realmente, parece que tudo realmente foi feito para que fosse um grande sucesso. Porque é algo muito bem feito. E não só porque o autor, né, assim, que a história é muito boa, o autor fez uma história muito boa, mas porque ele fez uma história muito bem detalhada e muito bem roteirizada desde o começo ao fim. E realmente ele deu uma aula de como escrever um bom roteiro, porque se você parar para estudar cada detalhe, você vai ficar horas vendo cada coisa que convergiu para um grande final, porque ele fez tudo, desde o primeiro minuto da história, desde a primeira página da história, fez tudo baseado no grande clímax, no grande final, que foi no primeiro episódio, no caso acho que do final do mangá, primeiro volume. E só depois de tudo isso você descobre que a história, na verdade, é uma história de vingança, que tudo isso foi introduzido em prol dessa história de vingança. E quando você para pra pensar, você volta atrás e revê tudo que aconteceu, você percebe que o autor realmente teve muito cuidado para chegar nesse ponto da história. Cada conversa, cada coisa que os protagonistas, o Aquamarine e a Ruby, os talentos dele para o futuro, para a segunda parte da história, planos da Ai para o futuro, tudo deu naquele grande clímax. Então o autor deu uma aula para quem quer aprender a fazer um bom roteiro nesse filme, nesse mangá. Então eu particularmente acho que dificilmente vai ter algum mangá, alguma obra que se supere como foi Oshinoko, ou menos um roteiro que seja tão detalhado, tão minucioso em cada detalhe quanto Oshinoko. Não acho que não vai acontecer, mas que realmente vai demorar muito pra gente ver no cenário de entretenimento algo semelhante acontecendo. Então eu realmente recomendo muito para quem quer aprender a fazer bons roteiros, para ver detalhes, rever, assistir o primeiro episódio do anime para ver como o autor trabalhou naquilo, ver mais reviews sobre o anime, apesar de ter realmente bem poucos reviews falando sobre os detalhes da escrita. Eu realmente acho importante falar sobre eles, e esse é o motivo de existir esse vídeo, porque realmente não existe. Eu não encontrei no YouTube um youtuber falando cada detalhe do roteiro do anime, e eu mesmo não consegui detalhar cada um, porque são muitos detalhes bem pequenos e insignificantes, mas que no final, ao menos parecem significantes, mas no final foram muito relevantes. E eu acho que é por isso que a obra realmente ficou tão famosa.
E o vídeo foi esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu acabei percebendo nesse final que o áudio da primeira parte do vídeo ficou um pouco estourado. Espero que não tenha incomodado tanto. Eu vou ajeitar um pouco isso na edição. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui. E espero que tenha ajudado a quem quer escrever ou até quem quer valorizar mais o que assiste para perceber mais detalhes minuciosos quando tem um roteiro. Então espero que esse vídeo tenha sido de alguma ajuda para quem quer um auxílio nessas coisas. E realmente só quero agradecer pedindo o seu like e o seu comentário, caso tenha alguma coisa para melhorar. E qualquer coisa, minhas redes sociais também estão na descrição do vídeo, junto também com o meu livro The Path of Heroes, que está disponível tanto a versão física quanto a versão online no Wattpad. Qualquer coisa, qualquer um pode ler, para quem quer ver minhas dicas sendo postas em prática. Muito obrigado, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que acompanhe os próximos vídeos, se inscreva, ative o sininho e até mais.